Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos iniciar o estudo do resumão da lição 8. O tema de hoje é a pureza do Evangelho. Vamos ao primeiro tópico? Nossa única esperança. Pergunta A. O que devemos aprender da abordagem de Paulo, especialmente ao compartilhar verdades impopulares com outras pessoas? Paulo tinha uma técnica, tinha uma boa abordagem. Olha só, para os gentios, Paulo pregava a Cristo como a única esperança de salvação, mas a princípio não tinha nada definido a dizer sobre a lei. Então, inicialmente, ele falava de Cristo, da salvação, Cristo crucificado, e depois que ele abordava o tema da lei. Quando se entregavam ao Senhor após terem sido tocados e subjugados, o apóstolo apresentava a lei de Deus como a prova da obediência. Essa era a maneira com que trabalhava. Então, essa era a abordagem que Paulo tinha, que Paulo tratava com as verdades impopulares. Ele agia com sabedoria. Segundo tópico, conduzindo a Cristo. Pergunta A diz, como que a lei é comparada em relação a Cristo e nossa grande necessidade dele, de Cristo, né? Vamos ver, olha, a lei nos leva a Cristo, né? Mas nós só conseguimos guardar a lei se estivermos subjugados com Cristo. Pela nossa justiça própria, não conseguimos guardar a lei. Mas ele sabe que a lei não pode remover de forma alguma a culpa nem perdoar o transgressor. Na verdade, a lei nos condena, né? Então, a nossa grande necessidade de Cristo é que sem ele não conseguimos guardar a lei, né? Nós iremos falhar. A lei é uma expressão do pensamento de Deus. Quando a recebemos em Cristo, ela também se torna o nosso pensamento. Ergue-nos acima do poder dos desejos e tendências naturais da carne, acima das tentações que conduzem ao pecado. Vamos agora à pergunta B. De que forma a nossa promessa feita a Cristo no batismo é concebida para confirmar uma transformação na vida? Olha, o batismo ele é um concerto com Deus, um concerto público, né? É um contrato. Através do batismo, nós mostramos que estamos abandonando o mundo, né? Então, desta forma, o batismo é uma demonstração pública que estamos abandonando o mundo e que nossas vidas foram transformadas através do Espírito Santo. Olha só, que interessante. O texto diz que, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Muito bonito esse texto de Gálatas. Vamos agora ao terceiro tópico, misturando-se em harmonia. A pergunta A diz que cite um aspecto fundamental dos verdadeiros seguidores de Cristo. Olha só, o texto inspirado diz que qualquer membro da família humana que se entregar a Cristo, quem quer que ouça a verdade e a ela obedeça, se torna filho de uma só família. Então, este é o aspecto, né? O segredo da união se encontra na igualdade dos crentes em Cristo. Então, quando nos tornamos uma família, nós temos igualdade em nosso coração, né? Quanto à cor, quanto à raça, nacionalidade, enfim, né? Nós temos uma igualdade porque nos tornamos uma família em Cristo. Pergunta B. Explique nosso dever cristão, visto que existem diferenças na sociedade. Então, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Na verdade, essa pergunta é continuidade da pergunta anterior. Devemos cultivar a igualdade, não devemos cultivar o preconceito.
O próprio título do tópico diz, né? Misturando-se em harmonia. Apesar de muitas vezes sermos de nacionalidades diferentes, culturas diferentes, mas devemos ter uma harmonia em Cristo, né? Deus deseja que as diferentes nacionalidades se misturem e se tornem uma em entendimento e propósito. Este é o desejo de Deus. Só assim se demonstrará a união que há em Cristo. Esse pensamento responde bem a pergunta. Vamos ao quarto tópico. Pureza de fé e seu sacrifício, né? Pureza de fé, seu sacrifício. Vamos a perguntar. Explica o privilégio da adoção na família de Deus e como isso acontece. Quando nós somos aceitos na família de Deus, nos entregamos a Cristo, né, nos subjugamos a Cristo e aí passamos a pertencer à família de Deus, então aí nós somos tratados como herdeiro. Através de Cristo, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Este é o privilégio, sermos herdeiros. E como isso acontece? Vamos ver aqui uma parte do pensamento inspirado que diz, por meio desse simples ato de crer em Deus. Olha como podemos nos tornar herdeiros, crendo em Deus, tendo fé em Deus. O Espírito Santo gera uma nova vida no coração. Você é como uma criança nascida na família de Deus. E Ele ama você como ama o seu próprio filho. Que coisa mais linda, né? Pergunta B. Devido à maldade do orgulho na natureza humana, que nova ordenança Cristo deu à igreja? E por outro lado, como os Gálatas falharam até mesmo em apreciar a crucifixão de Cristo. A nova ordenança dada à igreja por conta do orgulho natural no coração do homem, no nosso coração, foi o lava-pés, a ordenança do lava-pés. E em relação à segunda parte da pergunta, no que os Gálatas falharam, vamos ver aqui no finalzinho da nota que diz, nas igrejas da Galácia, o erro aberto e exposto estava suprimindo a fé no Evangelho de Cristo. No Evangelho. Cristo, o verdadeiro fundamento, foi praticamente renunciado em favor das cerimônias arcaicas do judaísmo. Então, aqui as cerimônias arcaicas do judaísmo estavam prevalecendo sobre Cristo. Este foi um grande erro. Quinto tópico, uma obra de amor. A pergunta diz, o que podemos aprender dos afetuosos apelos de Paulo? Como Paulo se dirigia-se às almas? Como Paulo fazia os seus apelos? O que podemos aprender hoje para nós também? Vamos ver. Lidar sabiamente com vários tipos de mentalidade, sob circunstâncias e condições variadas, é uma obra que exige sabedoria e juízo iluminados e santificados pelo Espírito de Deus. E Paulo sabia muito bem lidar com essas diferentes situações, as diferentes circunstâncias. Paulo dirigia-se às almas com ternura, com paciência, mas ele também era decidido e tinha firmeza. Então, nós aprendemos hoje também, quando nós formos levar o Evangelho, nos dirigir às almas, devemos também ter essa firmeza de Paulo, mas também ter amor. Devemos ser firme como uma rocha, firme, decididos, mas também misturado, temperado com amor, com ternura, com simpatia, com amabilidade com as almas. Este deve ser o nosso procedimento, como diz o título do tópico, uma obra com amor. Vamos à pergunta B. Como a lei e o evangelho combinados trazem esperança? Vamos ver. Olha o que diz parte do pensamento inspirado. Todos os que compreendem a espiritualidade da lei,
Todos os que reconhecem seu poder como um detector do pecado estarão em uma condição tão desamparada quanto a do próprio Satanás. Olha, mas vamos ver o restante. A menos que aceitem a expiação que lhes é fornecida no restaurador sacrifício de Jesus Cristo. A obediência a todos os princípios da lei se torna possível mediante a fé em Cristo. Então, nós não podemos guardar a lei pela nossa própria justiça. Sem Cristo é impossível guardar a lei. Temos que guardar a lei em Cristo, né? Então, aí a lei e o Evangelho de Cristo nos trazem esperança. A esperança da vida eterna, né? Só teremos esperança se guardarmos a lei mediante a fé em Cristo. Que o Espírito Santo possa continuar com todos. Bons estudos da lição. Amém.